Meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Eu estou achando que o Natal, ele merece mais calor. Está meio frio. Aliás, Felipe, eu estava querendo cantar música de Natal hoje. Cadê a música de Natal, Felipe? Vamos cantar. Meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Está melhorando. Eu abri essa garrafa aqui. Eu estava lendo um pouco de Lucas. É interessante que o Natal, como nós celebramos na igreja, ele está baseado em Mateus ou em Lucas. São os dois evangelistas que vão falar do nascimento de Jesus. Mateus fala para judeus. No capítulo 1, ele vai ter uma revelação, uma direção para descrever esse nascimento, e para ele é importante falar dos magos, como a gente vai dizer, os 3 reis magos. Nada disso está na Bíblia, tá, gente? Os magos ali são sábios, astrólogos. Naquela época, os astrólogos e os leitores, por exemplo, dos horóscopos, tudo isso era uma coisa só. Esses homens eram os grandes cientistas da época. Então, para Mateus, Jesus aparece para os magos, no sentido da manjedoura. Já Lucas, eu gosto muito de Lucas, porque Lucas, os dois estão corretos, tá? Nenhum evangelista é melhor do que o outro e se contradiz, não é isto. Mas Lucas escreve para a Igreja Universal, todos nós. Ele não está focando os judeus, ele está focando os gregos, o mundo inteiro. Então, para ele, o nascimento de Jesus é para pastores. É interessante porque são 2 grupos distintos. Os cientistas importantes e ricos, magos de Mateus, não tem nada a ver com os pastores sujos, fétidos de ovelhas, do mato, de carrapicho, sabe, de carrapato, se você quer falar, no caso de Lucas. Só que tem algo em Lucas que é singular, e eu quero trazer isso para nós, para a gente abrir o culto de hoje. Os anjos e as milícias celestiais. O anjo que lidera o batalhão, a milícia, um batalhão de anjos, que vem para adorar com os pastores. Estão entendendo? É incontável. É uma milícia de milhares e milhares e milhares e milhares de anjos que descem para adorar com os pastores na terra. E quem está liderando é o arcanjo Miguel, o anjo, né, do comando da milícia. E eles vão cantar o que nós vamos cantar. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos falar isso, gente? Porque foi isso que aquela milícia veio. Não, a milícia só fez isso e voltou. O anjo continuou, mas a milícia veio para deixar registrado que Deus estava sendo glorificado no Natal. Os pastores não estavam entendendo nada, mas eles ficaram quietinhos, acho que nem sabiam cantar direito. Tocar eles não tocavam, viu, Felipe? Mas então eu vou repetir, e eu quero que você faça o seguinte. Você vai ficar em pé agora, só um pouquinho, fica em pé. Olha para alguém, você não precisa tocar nesse alguém, não. E fala com esse alguém o que aquele dia foi cantado pelos anjos da milícia. Quem não puder ficar em pé, não tem problema, tá? Mas olha para alguém que você quer glorificar a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vamos falar mais uma vez, com força? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Já é Natal. Amém.
Eu não sei você, o Natal, embora o Natal seja explorado pelo mundo, o mundo está copiando aquilo que é da Escritura. Então, nós temos direito a celebrar, tá? E Natal é todo dia, mas tem um dia para nós, dia 25, então a gente vai comer peru, panetone, não sei o que se come aí mais, qualquer coisa. Mas lembra-se de Jesus da manjedoura. E você pode escolher estar com os magos ou com os pastores. Eu vou deixar essa opção para você. Sejam todos bem-vindos e que o Senhor nos abençoe na apresentação da palavra. Eu tenho um quadro que eu quero apresentar para vocês, de um pintor famoso da Inglaterra, chamado John Everett Millais. Millais pinta esse quadro em 1850. É um clássico famoso da Inglaterra, e ele está destacando a carpintaria de José. É a família sagrada, é a casa de Maria, a casa de José, porém, na carpintaria. Nunca se vê um quadro igual. E é cheio de simbolismo. A arte, gente, me tem um pouco aí de paciência e tolerância. A arte, ela não é explícita. Ela é um convite a você a ver atrás das imagens, da pintura, qual o sentido que o pintor quis dar. Então, José está em pé, ensinando Jesus, esse menino, a ser carpinteiro. A única profissão terrena de Jesus foi carpintaria. E Jesus machucou a mão. Ele bateu a mão no prego e ele vem para a mãe dele, Maria, chorando. É uma criança. E a mão está carregando o prego. José está atrás, tentando consolar o filho. Maria não toca no filho. Por quê? Ela sabe em segredo que ele é superior a ela. Ele é o Senhor. Não se pode tocar em Jesus. Embora ela é a mãe do Senhor, ela não é a mãe no sentido divino de Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Mas é uma criança, Jesus é homem. E o sangue escorre da mão e vai para o pé. Se você perceber, tem gotas de sangue no pé de Jesus. E João Batista vem aqui no canto com a tina d'água. João Batista era primo de Jesus, profeta, que vem com a tina d'água simbolizando, eu vou te batizar. É ele quem batiza. Aqui está um outro que pode ser qualquer discípulo, não se sabe quem, que não está nem aí. Ele não está preocupado com o cravo na mão de Jesus, que está dizendo que ele será o quê? Crucificado. E José está preocupado, tentando cuidar do filho, e a avó, que é a mãe de Maria, está dando um instrumento, talvez um alicate, para puxar o prego da mão da criança. E lá atrás você vê ovelhas. Somos nós. As ovelhas espionas. Elas estão curiosas para saber o que está acontecendo na carpintaria. Lá está você, lá estou eu, todos nós. E uma pomba, no alto daquela escada, é o Espírito Santo. Na simbologia do quadro. E toda essa mesa, que é uma mesa, mas também é uma porta, você pode entender como a porta para os céus, que é Cristo, ou você pode entender a mesa da Santa Ceia, onde ele será servido como o Cordeiro de Deus. Essa é uma pintura que eu queria abrir a pregação de hoje à noite, de John Everett Millais. Obrigado. A pregação de hoje à noite é sobre José. Natal é Natal sempre sobre Maria, Natal é sempre sobre Jesus, o centro, mas pouco se fala de José. E se fala de José tão pouco, de propósito. Por que José não é um homem tão famoso no nosso meio? Por que José não é um homem que recebe destaque nos evangelhos? Uma passagem aqui, outra acolá e desaparece. Ele aparece em Mateus, ele aparece em Lucas, de relance e desaparece. Quem é esse homem? Quem foi José de Nazaré? José de Nazaré é este pai que Jesus vai ter pela escolha de Deus. Embora não sendo conhecido, embora não sendo importante à vista da humanidade, ainda assim
eu gostaria de meditar com vocês algumas lições da vida deste homem chamado José de Nazaré, que até rima, né? José Nazaré, fechando aí a rima. O Evangelho, se você tem comigo, abra, essa é a passagem de hoje à noite, em Mateus capítulo 1, eu vou ficar com Mateus, a partir do 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém? Todo mundo tem a palavra? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de a juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la ou abandoná-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás, e é você quem vai chamar essa criança de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor já há muito tempo por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus está conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele o batizou de Jesus. Foi José quem deu o nome de Jesus a Jesus. Não é importante, não é conhecido, mas é ele quem vai batizar o Filho de Deus e dar o nome de Jesus. Este homem, José, surge no cenário do Evangelho como homem justo. Está escrito, todo Evangelho, em qualquer tradução, vai colocar este homem como homem justo. Por quê? Por causa da retidão, por causa do homem que era. Deus escolheu este homem no meio de milhares para ser o pai do seu filho na terra. Falar do que é justo é complicado, porque nós sabemos muito bem que nós não somos. A nossa luta pela vida é este peso contraditório da balança do prato. Às vezes o prato está para cima, às vezes está para baixo. A gente não consegue um equilíbrio na balança, ainda que deseja. Ah, se eu pudesse, eu seria santo. Ah, se eu pudesse, eu seria melhor. Ah, se eu pudesse... E a gente vai passando pela vida, tropeçando aqui, tropeçando acolá, debatendo com a ideia da justiça. Eu quero, mas eu não consigo. Eu sei que você está entendendo, já, de cara. Eu nunca fui homenageado na vida como homem justo. Talvez você. Não sei se alguém aqui. É o Espírito Santo que está revelando para Mateus que José é justo, porque Deus o fez justo. Este homem que não era nada, este homem que era um carpinteiro, é registrado nas Escrituras como justo. Mas só Deus é justo. Então o que está acontecendo? Que Deus está na vida de José. Ninguém pode ser justo por sua própria conta. Só se é justo, se o justo estiver em ti. E nesse caso, esse homem José que se levanta naquela vilazinha insignificante de Nazaré como um homem justo, é um homem que traz Deus nas suas entranhas, portanto justo. Ou melhor dito, é um homem
que é conduzido por Deus, que o traz em si mesmo, nas suas mãos, e à medida que anda com Deus, se torna justo. Ninguém é justo por sua própria conta. Ainda que queira, ainda que lute, ainda que busca, ainda que tenta melhorar, sempre alguma pedra no caminho nos fará tropeçar. Ah, como eu gostaria de ser justo. Você, muitas vezes, este homem José, começa abrindo o Evangelho, o Natal, dizendo que este homem, pouco importante nas Escrituras, começa como o homem que tem a imagem de Deus. É justo como Deus. É como Deus, porque espelha ele. A justiça tem sido algo tão complicado que o velho Abraão, quando estava procurando o seu espaço na terra, foi parar perto de Sodoma e Gomorra. Se há um lugar no mundo que exemplifica a injustiça, perfeitamente no sentido da injustiça, foi Sodoma e Gomorra. E Deus chegou para Abraão e disse: eu vou destruir aquele povo. O pecado de Sodoma, o pecado de Gomorra, estas cidades, elas têm andado debaixo da desgraça da desobediência. Eu destruirei aquele povo. E Abraão levantou como um sacerdote que intervém e que se coloca no meio, e que clama, que chora, que ora, e diz: Deus, não destrói todo aquele povo, se tiver ali 50 justos. Protege esse povo, salva esse povo. Deus disse: se tiver em Sodoma e Gomorra 50 justos, eu não vou destruir. Ah, Senhor, que Abraão não estava certo. E se tiverem somente 40 justos? Ainda assim, Abraão, eu não vou destruir. Senhor, e se, me permita, ter um pouquinho de paciência, e se forem apenas 30 justos, não destruirei. Senhor, tenha um pouquinho mais de paciência, e se forem 20, não destruirei. E se forem, Senhor, 10, não destruirei. Somente Ló e a sua casa. E o anjo chegou e retirou Ló de Sodoma e Gomorra, e ordenando aquele homem justo, Ló era justo, a sua casa vivia sob a vida de justiça, de retidão daquele homem. Mas a esposa não. A esposa olhou para trás, virou estátua de sal. Os genros escarneceram, zombaram, ficaram para trás. Só Ló, o velho Ló e as duas filhas escaparam, porque eram justos. Deus não destrói o justo. Não há nada que possa acabar com um homem ou com uma mulher justos. Porque estes são reflexos de quem Deus é. E Abraão calou a sua boca. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês sabem da história. Só que, parecido com Ló, mas não é Ló, surge um Jó na história. E a Escritura diz que Jó vivia na terra de Uz. E ele chamava Jó. E era um homem íntegro e justo. Olha que coisa linda. Além de justo, ele era íntegro. Se justo já é perfeito, bom demais. Ele era íntegro, porque ele temia a Deus e evitava fazer o mal. E todo o livro de Jó é a respeito desse homem justo, que Satanás tem a liberdade de bagunçar com a vida dele, até o final. Mas Jó, que era justo, continua justo, tendo riquezas ou não tendo, nada mudava, porque a riqueza maior era Deus na sua vida. Quando mesmo posto na miséria, abandonado pelos amigos e pela família, sem nada mais, nas cinzas, ele era um homem justo. Tá bom, pastor Mário, mas o senhor está me colocando contra a parede, porque se Jó era justo e José era justo, eu não sou, eu também não sou. Ninguém aqui nesse santuário pode levantar dizendo, ostentando, eu sou. Mas nós podemos ser. Amém. Nós não somos, mas podemos ser. Amém.
por meio de quem é justo. Não esqueçam que José era justo porque Deus vivia no coração dele. Então aí está a chave. Eu serei justo se Deus habitar em mim. Quando Deus entra, porque Ele é luz, todas as trevas da sua vida saem, dissipam. Não fica nada, porque o justo entrou. E aí, você vai viver mediante a mensagem do Evangelho, que está escrito em Romanos 1:1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. É pela fé, nada que você possa fazer, como está escrito, o justo, vamos completar? Vamos, viverá pela fé, o justo. Pastora Rita, você é justa. Amém. Vira para o seu irmão e fala, você é justo. Você é justa, você é justo, você é justo. Nós somos justos porque nós somos justificados por Ele, Cristo, que nasceu, que morreu. Então, Ele nos torna justos. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra, mas não. Porque em qualquer lugar dessa terra haverá um justo. Aí Abraão vai ganhar o seu pedido. Senhor, não destrói se tiver pelo menos uns 10, uns 20, uns 50 ou um. Não posso. Eu não posso destruir Orlando. Porque em Orlando tem um grupo de justos e de justas. E que vivem segundo o meu evangelho. Ninguém vive por si próprio. Vive porque Ele vive em nós. Então não se desespere. Não se desespere. Há esperança. O homem desconhecido, que nada é, nos deixa a grande lição que justo é. José era homem justo. A segunda lição que vem em José é a lição de que era um homem que ouvia a Deus, um homem que escutava a Deus. É interessante, não sei se você sabe a diferença entre ouvir e escutar. Parece a mesma coisa. E são, até uma certa altura. Mas você sabia que nem tudo que você escuta fica? Nem tudo que você escuta sucede? Segundo a psicologia da atenção, nós só retemos o que nós ouvimos se nós praticarmos. Entenderam? Nós só retemos o que nós ouvimos se praticarmos. Se você ficar só no ouvir, na hora que você sair dessa igreja, somente 10% vai ficar. E domingo que vem, se perguntar o tema do sermão, você fala, não me lembro. Tão sério que é. Então escuta. O homem José escutava a Deus. Deus falava com ele por meio de sonhos. E vinha sempre um anjo na vida de José. O homem privilegiado, gente. Sempre tem um anjo na vida de José. Quando ele está arquitetando a fuga, o abandono a Maria, porque ele era noivo e ela aparece grávida, que escândalo vai ser? Ele pensou e decidiu consigo, eu vou abandoná-la na calada da noite, vou sair caladinho, nada vai lhe acontecer, ela não vai ser apedrejada, porque era isso que ia acontecer. Imagina Maria sendo apedrejada, ela tinha 14 anos, gente, não mais que 15, tá? Inocente, ela nem sabia o que estava acontecendo. Deus fala com ele em sonho. E o anjo chega e lhe diz, não a deixe, não a abandone, porque o que está nela é fruto do Espírito Santo. Como que esse homem pode entender aquilo que ele não conhecia? E ele obedece. Ele não entende, mas ele obedece. Ele não entende, mas ele escuta. Ele ouviu, ele escutou, ele pôs em prática. E ele assumiu Maria. Ele casou-se com ela. Mesmo não coabitando, mas ele casou-se com Maria. A diferença entre ouvir e escutar é que nós ouvimos muito, mas não colocamos em prática. Começa a perceber? Deus quer falar com todos nós.
A gente tem a mania de dizer, eu não sou privilegiado, Deus só fala com os pastores, ou Deus só fala com os santos. Não. Deus fala com todo homem, com toda mulher que quer colocar-se com o coração aberto para ouvi-lo. Aliás, não é você quem tem a chave para poder fazer Deus falar. A gente tem essa mania. Hoje eu vou buscar a Deus e Ele vai falar comigo. Cuidado. Olha onde você está e olha onde Deus está. Então é Deus quem sempre toma a iniciativa para falar com você. O seu papel é tirar a cera do ouvido. Ouça. Tirar a cera do ouvido é abra o coração. Esteja de coração aberto. E deixe Deus falar o que Ele quer falar. Como Ele quer falar. Nós temos a mania de querer manipular Deus. Deus precisa falar para mim o que eu quero ouvir. E tem que falar dessa maneira, dessa outra e dessa outra. Tudo infantilidade. Tudo infantilidade. Mas Ele vai falar. E se Ele falar, gente, por favor, obedeça, pratique. Que é o que José está fazendo. Então, a primeira coisa que ele faz, ele assume a Maria sem entender bolhufas do que estava acontecendo. Em obediência à fé. O caminho da fé, meus irmãos, o caminho da fé não se explica. O caminho da fé se obedece. Não precisa entender, mas se você quer caminhar segundo a vontade de Deus, diga, Senhor, eis-me aqui. Não estou entendendo, mas obedecerei. Eu vou te ouvir. O segundo sonho dele é com respeito à fuga para o Egito. Lindo. Os magos, aí no caso são os magos, que dão a pista que Herodes está furioso, governador da Judéia, ele está furioso com a ideia, porque ele sabia da profecia, que um rei iria nascer na cidade de Belém, e esse rei iria tomar o trono, ocupar o trono, e ele ficou furioso e determinou a morte de todo menino com a idade de 0 ano até 2 anos, e Jesus estava exatamente dentro desse grupo. O anjo veio e disse, José, pega a sua mulher, pega esse menino e fujam para o Egito. Para nós, a gente lê isso aqui e fala, que coisa boa, foi para o exterior, né? Não, irmãos, ele está fugindo. Você já precisou fugir, esconder, para escapar da morte, para saber o terror que é isto? Se José soubesse que a missão dele seria tão espinhosa, eu creio que ele tinha, se Deus tivesse explicado para ele, ele deveria ter talvez a possibilidade de negar. Não quero. O Senhor me manda casar com uma mulher que está grávida e eu não sei como é que isso aconteceu. Agora o Senhor me arruma outra encrenca, me tira da minha zona de conforto, da minha Nazaré, me manda para Belém, porque eu sou da linhagem de Davi, o neném nasce na manjedoura, e agora o Senhor me põe Herodes no meu pé. Deus, o Senhor está brincando comigo. Para o Egito, José, para o Egito, e é de noite. Gente, ele sai na calada da madrugada, desesperado, fugindo para ninguém ver. Ele, a mulher, o jumento e o neném. Eu não sei se você gostaria de ir, eu não. Eu já vou falar logo. Não conte comigo para ir para o Egito de jeito nenhum. Eu quero ir para os Estados Unidos, é lá que eu quero ficar. Entendeu? Eu quero a terra prometida, no mínimo. Agora, para o Egito, gente, eu sei quem esteve no Egito, o que aconteceu. Israel ficou no Egito, foram escravizados. Foram perseguidos, Moisés foi lá, arrancou, atravessou o Mar Vermelho. Agora, eu vou para lá? Não, o povo de Deus não tem nada a ver com o Egito. E Deus está dizendo, vá para o Egito, é contraditório, não se explica, não se entende. Por que Deus manda o filho dele de volta para o Egito? Para fechar o ciclo com Moisés. Moisés era o primeiro Cristo, que liberta o povo através do êxodo. E Cristo, o libertador perfeito, precisa voltar ao Egito para completar o que Deus quer. Nessa revelação que não se explica, nesse evangelho que não entende-se, mas o homem nada, o homem calado, o homem de Nazaré obedece. Pega a mulher e o filho
e marcha. E ficam 2 anos no exterior. 2 anos fugindo do terrível Herodes. Herodes não podia entrar no Egito, ele não tinha jurisdição. Ele só podia mandar em Judá, mas ele não podia pôr os pés no Egito. Ele sabia que não. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E aí um terceiro sonho, Deus outra vez falando. Passou, José, é hora de voltar. Pode voltar para Israel. E está tudo bem. Ele morreu, o grande Herodes morreu e você está livre. Gente, a melhor coisa na nossa vida é quando a gente pode voltar para casa, não é? Seja a casa que for, a nossa terra, a nossa nação, o nosso povo, é o nosso lugar. E ele volta. Quando ele chega em Israel, ele descobre que o filho do Herodes é pior do que Herodes. Meu Deus, não, por favor, 2 anos no Egito, o Senhor me coloca um outro rei pior. Eu orei tanto para o Senhor matar aquele rei, sei lá, eu faria isto. Agora o Senhor coloca o filho dele, que é 6 vezes pior. Arquelau era um demônio de rei. E ele não foi complacente. E José diz, não, eu não posso viver em Belém. A minha cidade é Belém. A casa do pão. Vamos para Nazaré. No norte. 200 quilômetros ao norte de Jerusalém, Nazaré. O que é Nazaré? Nada. Até hoje não é nada. Mas é lá que ele vai viver, protegendo a sua esposa, protegendo o seu filho, em obediência a esse Deus que faz loucuras. Deus não explica as suas ações. Deus manda, você tem que escutar. E obedecer. Amém. E obedecer. E ele está lá, bem quietinho, voltou para Nazaré, escapou dos furiosos reis. E aí, o Senhor fala para ele que ele tinha que colocar Jesus em Nazaré, porque havia uma profecia que o Messias seria chamado Nazareno. Eu não entendo como é que Deus constrói todo esse tapete, sabe? Olha, gente, tem um pouco de paciência para entender a geografia. Jesus nasce em Belém. Aí ele é mandado para o Egito. Ele volta para Israel. Ele vai para Nazaré no norte. Coitado dessa criança, é uma criança, gente. E os pais também lutando por ele. E Jesus nunca mais vai viver em Belém. Mas morre ali perto, em Jerusalém. São 10 quilômetros de Belém a Jerusalém. Ele só volta para morrer, no sentido da habitação. Aí você deve estar também perguntando, mas pastor, o senhor está falando essas coisas? Eu até quero ouvir a Deus, mas depois desta, se ele me mandar para o Egito, se ele fizer essa confusão que ele fez com a vida do pobre do José, eu não quero ouvir a Deus. Mas você não tem alternativa. Está escrito em Tiago assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Vou ler outra vez. Tiago não nos deixa alternativa. Sejam praticantes da palavra que Deus fala, que Deus está falando com você, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E olha como ele termina ilustrando. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho, e então logo ele vira as costas, ele esqueceu da sua cara. Não é radical? É. Aquele que não pratica é a pessoa que se olha, todos nós nos olhamos no espelho, e você não veio da sua casa até a igreja pensando, não, que eu olhei no espelho, eu vi que eu estava assim, eu estava bonito, eu estava feio, espelho meu, há no mundo alguém mais bonito do que eu, ou qualquer coisa. Não, você olhou uma vez, esqueceu, resolveu. Você quer saber se tem alguma coisa no seu dente, né? Você quer saber se o dente não caiu, ou qualquer coisa. O praticante é o que Deus espera de você e de mim. José era um homem que ouvia e um homem que praticava.
E Deus está nos chamando nessa noite para ouvi-lo também. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Deixa Deus falar. Não manipule Deus, não controle Deus, não dê igual relógio de corda, que você dá corda para Deus, sabe? Não, deixa. Ele é o Senhor, é Ele quem vai falar. Mas Ele que esteve na vida de José, está na tua vida também. Amém, irmãos? Amém. A última lição desse homem que não era nada, desconhecido, José, eu acho que só a primeira lição, a segunda lição, para nós temos material suficiente para o resto da semana, até o ano que vem. Mas ele termina como o homem a serviço de Deus. José é servo. José é um homem que se doa. É um homem que se entrega, sem nada em troca. Primeiro a Deus, a Maria e a Jesus. Ele vive em função desse triângulo. Deus, em primeiro lugar, Maria e depois o seu filho, Jesus. Mas ele não estava pensando nele. Exatamente como nós. Nós não pensamos em nós. Até que alguém pise no nosso calcanhar. Atravesse na sua frente para você ver. Você suscita o velho homem, a velha mulher, e você pega, não sei de onde, você ressuscita a quem já foi morto e entra em defesa dos seus próprios direitos. Ou então, quando a gente chega a algum lugar, eu tenho que ser a estrela. Eu tenho que ser a pessoa mais importante. Não me cumprimentaram, não me notaram, não me deram isso, não me deram aquilo. Será que a vida é isso, gente? O homem de Deus, a mulher de Deus, nós somos chamados para servir. É em José que a gente aprende isto, esse espírito de serviço. Tanto é que o que ele faz com Maria, ele casa com ela sem poder coabitar. É grave, gente, é grave você casar com alguém e não ter nenhuma relação, só para poder dar o nome, só para poder dar o papel. Pode parecer simples, mas não é. Eu sei que nessa terra se pratica casamento por documentação, mas também não é de graça. Paga-se uma nota preta. Enrola a vida da pessoa para o resto da vida dela. É verdade. Não é? Vira uma bagunça, porque começou errado, continua errado e termina errado. Mas José está casando de graça, por amor, por obediência. Para servir a Maria. Ele não estava buscando glória. Desde que Maria cumpra a missão de Deus, eu me dou por satisfeito. Não é interessante isso? Você existir como coadjuvante. O coadjuvante é alguém que anda com você, mas ainda não recebe os holofotes. A glória e a honra é para o outro, o principal. No caso da Maria, no caso de Jesus. Ele se coloca nessa fuga também, servindo. E ele se coloca como o pai cuidador responsável de Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, Jesus se perdeu em Jerusalém. Todo ano eles tinham que descer de Nazaré, 200 quilômetros a pé, do lombo de animal, para o sul, porque eles tinham que fazer ofertas no templo de Jerusalém. E numa dessas viagens, quando Jesus estava com 12 anos, Jesus se perdeu. Era a festa da Páscoa. Então, quando José e Maria se dão por percebidos, cadê o filho? Cadê o menino de 12 anos? Você que é pai, você ficaria louco se você notasse que você perdeu o seu filho naquela romaria, naquela festa imensa de Jerusalém. O mundo inteiro estava em Jerusalém. Como é que eu vou achar o meu filho? Voltaram, não sei quantos quilômetros, porque era uma caravana de empregados, de tudo, e gente cantando, amigos, vizinhos. Jesus era adolescente, gente. Você imagina adolescente comportadinho, quietinho, batendo continência? Não, Jesus tinha energia, estava pulando, gritando, brincando com seus iguais, e ao mesmo tempo ele era Deus. Não dá para entender, né? Mas não fiquem pensando que o adolescente não existiu em Jesus. Existiu ao ponto que ele se perdeu. Eu me perdi uma vez, eu era adolescente também. Vocês nunca se perderam. Aconteceu um acidente nas serras da minha cidade. Foi um ônibus que bateu, caiu, desabou num precipício e não sei quantos morreram. E eu queria ver tudo isto. E não podia. Aí eu soube que tinha um carro levando socorristas. Era um caminhão.
Eu, com 13 anos, pulei na carroceria daquele caminhão e fui por meio do nada. Não avisei mãe, não avisei ninguém. Desapareci com um primo meu, que era mais louco do que eu. Mas eu era adolescente, ele já era barbado. E esse caminhão chegou e não voltou. E as horas passavam, meu Deus. E gente morta, e pedaço de tudo, pode imaginar. E eu queria ver tudo isto. Quando eu vi o desastre e aquele terror, eu fiquei apavorado, eu queria ir embora na hora. Onde é que eu me meti? Mas o homem do caminhão tinha uma ordem para não voltar até que a sua missão cumprida. E eu não podia voltar a pé, era longe demais. Finalmente, gente, vocês estão rindo, mas eu vou contar a tragédia final. Finalmente, o caminhão chegou quase meia-noite na minha cidade, e eu tremendo da cabeça até os pés. E a cidade inteira atrás de mim. Quer dizer, minha família inteira atrás de mim, porque a cidade sabia, houve acidente, morreu, ele certamente morreu no meio, ninguém sabia. Me procuraram a cidade inteira e não me acharam vivo. À meia-noite, desço eu da carroceria do caminhão, e a minha mãe estava com um pedaço de pau, um chicote, bem na minha frente. Moleque, passa para frente. Eu tremi. Anda, moleque. Aí veio um tio. Não bate nele não, tadinho. Ele é uma criança, não sabe. Eu estou falando para frente, para casa, já. E eu ficava com vergonha, com medo e temendo aquele pedaço de pau em cima de mim. Por causa de um adolescente. Aí, finalmente, a minha mãe acertou as contas comigo, me pôs de castigo. Nunca mais eu fiz coisa igual. Nunca mais eu me perdi. Isso é minha história. Sabe o que José fez? José achou com Maria, os dois. Meu filho, mas como é que você faz isso com a gente? Você se lembra quando seu pai fez isso com você, sua mãe? Como é que você faz isso comigo? Gente, essa palavra é igual um punhal no coração. A gente chora, meu Deus, eu não queria magoar meu pai nem minha mãe. E Maria falou, você colocou seu pai e a mim extremamente preocupados, porque nós te perdemos. Aí Jesus fala que convinha estar na casa do pai, nas coisas do pai. Mas não é desobediência, porque depois está escrito que ele volta e ele é submisso e obediente a José e a Maria. Pelo tempo que ele viveu, ele foi obediente. Então, eu acho bonito esse homem, José, outra vez entrando como cuidador. Se ele não fosse pai, deixava para lá. Problema dele. Ele já é homem, tem 12 anos. Não, ele foi atrás, buscou. Eu creio que ele pôs Jesus de castigo, acertou as contas, a maneira dele. O evangelho não precisa contar tudo também, né, gente? Mas a gente tem um pouco de imaginação. E por fim, e por último, José ensina a sua profissão para o seu filho. Não é bonito isso? Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro. E dos bons, viu, gente? Dos bons. Não era... Jesus não fazia nada pela metade. Esse pai que acompanha, esse pai que leva, esse pai que caminha, esse pai que ensina, é na missão de Deus mesmo. É Deus quem modela, é Deus quem está à frente nos ensinando. José é, portanto, um protótipo de Deus. Deus Pai, e ele Pai de Jesus. Terminando. A mensagem de hoje é sobre José de Nazaré. Esse homem desconhecido, esse homem que ninguém sabe quem era, pouco se fala dele, mas que nos ensina 3 lições importantíssimas para a vida, e Natal precisa passar por aí. Primeiro é que José era justo. Segundo, José ouvia Deus falar e obedecia. Amém. Terceiro, José se colocava a serviço de Deus, a serviço de Maria, a serviço de Jesus. E nunca recebeu glória por isso. Nunca foi adorado por isso. Ninguém nunca fez menção dele. Mas, como um homem da sombra, eu digo assim, José era um homem da sombra de Maria e da sombra de Jesus. Contudo, sendo sombra, nenhum outro homem neste mundo teve a honra
e a singularidade de ser chamado por Deus para ser o pai terreno do seu filho, Jesus Cristo. Só Ele. Aleluia. Só Ele. Deus compartilhou o seu filho com José. Somos dois pais, você na terra e eu nos céus. Isso é Natal. Então que essa mensagem do Natal caia no seu coração e possa crescer nesses próximos dias. Outra vez eu digo, 25 não é o dia do Natal no sentido bíblico, mas não tem problema, vamos celebrar e vamos renovar as nossas vidas e a nossa fé e a nossa esperança. Eu sei que tem uma música maravilhosa e eu vou passar para o Felipe. É agora a música? Tá, então tá bom. Eu só quero fazer uma oração à luz da palavra de hoje. E se você quiser, você pode fazer comigo essa oração no seu coração. Que presente você daria para o menino Jesus? Os magos deram ouro, mirra, e os pastores deram adoração. O que você quer dar para ele? Você não precisa dar agora, mas você pode pensar. Tem um presente que ele quer. Eu sei que você tem ele. O presente que ele quer é você mesmo. O seu coração, o seu amor, a sua dedicação. Enquanto o grupo se posiciona para cantar, eu só vou fazer uma oração por vocês. Se você quiser, coloca o seu coração nas mãos do Pai e diga para Ele o que você quer dar para Ele. É só você, não precisa falar alto, deixa Ele receber esse presente. Você pode dar a você mesmo, você pode dar qualquer coisa que está no seu coração. A palavra foi dada, a palavra foi entregue, Senhor. E que nessa noite a tua igreja, o teu povo aqui reunidos, e também os que nos assistem nas redes sociais, Senhor, onde estiver uma única pessoa ouvindo a tua palavra nessa noite, que o Espírito Santo possa tocar fundo e aí encontrar o que nós queremos te dar como presente de Natal. Nós queremos nos dar a nós mesmos, nosso coração, as nossas vidas, em adoração. Como a milícia celestial dos anjos cantavam, glória a Deus nas maiores alturas, paz entre os homens a quem Ele quer bem. Nossas vidas são tuas, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória in excelsis, glória, glória in excelsis, glória. For a child unto us is born tonight, for a son unto us tonight is given. He'll be called Prince of Peace, everlasting Father, wonderful Counselor, mighty God is He. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria.
excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis, gloria, in excelsis, glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas.